Olá pessoal, beleza? Estamos então na nossa semana 5, explicação da atividade 2. Pessoal, o que vem a ser fração, tá? Fração, gente, é uma parte de um total. Vamos tentar simplificar porque o nosso tempo aqui vale ouro, para você conseguir fazer as atividades e entender. Imagina que o seu todo é essa barrinha aqui, que vamos chamar de barrinha de chocolate. Você dividiu essa barrinha em 4 partes. Então você põe uma barrinha aqui. Como foram 4 partes, esse número 4 você coloca aqui embaixo. Ah tá, eu pintei uma parte, ou seja, eu considerei uma parte. Eu comi essa parte aqui da barra de chocolate. Então eu ponho 1 aqui em cima. Aí como que eu nomeio, como que eu leio essa fração? 1 sobre 4. Ou eu posso também falar 1/4. É o que ficar mais fácil para você, tá? Por exemplo, fração é isso. Ou seja, quando eu pego uma parte de um todo. O número de baixo é o número de vezes que eu dividi e o número de cima, quantas eu considerei, tá bom? Vamos tentar já passar para as atividades 2. Escreva o primeiro desafiozinho que você tem, o primeiro exercício escreva a leitura das seguintes frações. Então, eu pus aqui 1/3 e 1/4 na letra A. O que você vai fazer para mim? 3/4 ou 3 sobre 4, não tem segredo. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo que não tem aqui, ó. 7/6, você escreve 7/6 ou 7/6 ou 7 sobre 6. As duas formas você pode fazer. Por exemplo, aqui ó, 7 sobre 8. Você fala 7 sobre 8 ou 7/8, tá bom, gente? Ah, e se eu tiver um exemplo assim, professor, 15 e aqui um 100. 15 centésimos ou 15 sobre 100, tá bom, gente? Eu só coloquei números aqui de baixo que tem no exercício, tá beleza? Então você vai fazer essa primeira questão aí para mim. A segunda questão vai falar o seguinte para você: determine as frações equivalentes. O que é fração equivalente? Vamos partir no exercício que eu vou te explicar. A letra A, ela está escrita assim, ó, 8 vezes 2, vem uma barrinha na diagonal, 5 vezes 2. Como que eu quero que você leia isso aqui, ó? Essa barrinha que está aqui na diagonal é porque no computador fica difícil. Coloca ela assim, em cima você põe o 8 e embaixo você põe o 5, tá vendo, ó? O 8 e o 5, tá? Aí você vai fazer vezes 2, vezes 2. O que eu fiz? Eu multipliquei em cima e embaixo da fração por um mesmo número. Quando isso acontece, a fração que eu obtenho é chamada fração equivalente à fração inicial. Ou seja, 16 sobre 10 é equivalente à fração inicial 8 sobre 5. É só isso que eu quero que você faça. Por exemplo, na letra D, tem assim, 8 vezes 3, tem a barrinha na diagonal, 9 vezes 3. O que você vai fazer para mim, ó? Você vai pôr a barrinha na horizontal, 8 em cima, 9 embaixo, fazer vezes 3 em cima, vezes 3 embaixo. Essa nova fração que você vai obter aqui, que você vai responder para mim, é chamada fração equivalente a essa fração 8 sobre 9. Bem, com isso você já fez o exercício número 2. Vamos, então, passar para o exercício número 3 da atividade 2, tá? O que ele está pedindo para você? Classifique as frações próprias ou impróprias. Super tranquilo isso aqui. Uma fração igual essa, o número de cima é menor que o de baixo, então é fração própria. Quando o número de cima é menor que o de baixo, você vai escrever própria. Quando o número de cima da fração é maior que o número de baixo, tá? Eu digo que a fração é imprópria. Então você vai resolver e guardar isso aqui para mim, tá bom? Número de cima menor que o de baixo, própria. Número de cima maior que o de baixo, imprópria. A propósito, o número de cima, que eu estou falando de cima para não encher sua cabeça de muitas palavras bonitinhas, chama-se numerador.
Você vai memorizar isso aqui para mim. Agora você já está preparado para saber. O número de baixo, ele tem um nome especial também. Denominador. Só que agora, para ficar mais clara a explicação, eu continuarei sempre tratando número de cima e número de baixo. A última atividade, para a gente fechar, pessoal, essa daqui é maiorzinha, a outra é menor. Transforme as frações aparentes em números naturais. Olha que tranquilo. Você tem na letra A 12, barrinha na diagonal 3. É porque no computador fica mais difícil para escrever. Para ganhar tempo eu ponho assim. Mas você vai entender que é 12, barrinha na horizontal 3. Basta dividir o de cima pelo de baixo. Quanto que dá 12 dividido por 3? 4. Ela é aparente porque ela é uma fração que quando você divide o de cima pelo de baixo, dá um número natural. Eu irei fazer um exemplo agora que não está no exercício, tá? Por exemplo, você pega a fração 100 sobre 2, ou 100 meios, tá? Olha, era uma fração aparente, porque quando eu dividir o 100 pelo 2, eu obterei 50, que é um número natural, tá bom? Que na realidade não é uma fração. Tranquilo? Ao longo da manhã retirarei dúvidas no WhatsApp, tá?